história brasileira, a gente vai falar de colonizações, certo? Eu tô aí transmitindo para vocês a imagem na tela, espero que vocês estejam conseguindo ver. Tá todo mundo conseguindo ver? Sim, Então, como vocês dá pra podem ver. ver aqui, eu estou pegando as imagens do livro virtual, né? É o meu livro de história. Eu estou projetando para vocês, mas não se preocupem, a qualquer momento aí a palavra-chave ela ainda pode aparecer em qualquer instante, Minimiza tá? a Não se palavra. preocupe que ela já está aqui programada para no meio da aula, na hora que vocês estiverem assim distraídos, ela aparecer, tá bom? Acho que eu sei qual é a palavra. É, você sabe? Então, aqui é a página 2, como vocês podem ver, a gente está entrando aí no capítulo 9, tá? Eu quero deixar uma abertura para vocês muito grande, que se vocês não compreenderem qualquer coisa, A intuição. se quiserem discutir o assunto, vocês podem me parar, que a gente vai discutir o assunto, eu não preciso avançar, tá bom? Se vocês não entenderem, a gente está aqui para avançar junto, tá certo? Aqui nessa imagem eu queria explorar ela um pouco, né? Que é a imagem que está aí na sua página 2, tá? O que você consegue observar aqui? Eu vejo uma série de índios, né, trabalhando aqui, ó, você pode observar aqui, ó, no canto superior direito, tem vários índios aqui, ó, carregando aqui uma tora de madeira. Vejo homens vestindo botas bem longas, com chapéus e blusas, que estão com chicotes nas mãos. Muito provavelmente isso significa que é um trabalho escravo, né? Oh my God. Aqui mais abaixo vocês conseguem observar também a imagem de homens que tem uma roupa mais assim voltada para o século 16, 17, né? Temos aqui, talvez aqui é uma seção de tortura aqui, ó, no canto inferior esquerdo. Eu vejo um homem assim meio que vestido uma armadura medieval, segurando um homem abaixo dele com alguma coisa na mão e introduzindo em seu olho, né? Pode ser aqui um processo de tortura, né? Vejo espadas, vejo armaduras de guerra. Então esse capítulo vai falar disso, vai falar de colonizações que os espanhóis começaram, que os portugueses começaram, porque são os pioneiros, né, da questão aí da expansão marítima, mas também a gente vai falar muito aqui do continente sul-americano. Por quê? Porque o continente sul-americano ele foi colonizado pelos espanhóis, ingleses e portugueses. Na verdade, só o Brasil foi colonizado por Portugal, né? A América do Norte foi colonizada pelos ingleses, a América Central e do Sul foi colonizada em maioria pelos espanhóis. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vocês podem já perceber que o processo foi doloroso, que índios se tornaram escravos. Então, só por essa imagem, a gente já atribuiu e já puxou para a nossa memória 50% do nosso conteúdo, tá? Então, aqui na página 2 tem um enunciado que fala a respeito de Diego Rivera. Ele foi um artista mexicano, né, que ele representou um pouco da história do seu país a partir das suas obras de arte, né? Então aqui ele expõe nesse mural algo que aconteceu na colonização espanhola ali no México. Porém, isso aconteceu em todos os outros países também que se tornaram colônias. Então, a gente vai ver como que aconteceram os processos de colonização, né, na Espanha, aqui na América. A gente sabe que quando a gente fala de colônia, é um país que se tornou parte de um outro, ou seja, um país que se sentia ou se sabia ser mais poderoso, e ele acabou por colonizar um país que era considerado inferior. Então, aqui nesse mapa, como vocês podem também observar junto comigo, nós vamos falar de México, que é esse território aqui, e esses países aqui ao redor do Brasil, e alguns aqui, ó, na América Central, todos colonizados por espanhóis. Os territórios ingleses, né, América do Norte, composta aí por Estados Unidos e Canadá, foram os ingleses que foram os colonizadores. Então, em 1492, um senhor famosinho aí, chamado Cristóvão Colombo, ele pensou que tinha chegado às Índias, né? Se você parar para lembrar, 1492 são somente 8 anos antes de um outro famosinho chegar aqui no Brasil, que foi o Pedro Álvares Cabral, né? Então, o Colombo, ele pensou que ele tinha chegado aí nas Índias, né? E por esse motivo ele acabou chamando os habitantes aqui dessas regiões de índios,
né? Essa nomenclatura permaneceu até hoje, mas a gente não pode confundir indianos com indígenas, tá certo? Indiano é o habitante da Índia mesmo, que é um país ali da Ásia. Mas indígenas são os povos que foram encontrados aqui no continente americano, tá bom? Esse nome pré-colombianos que eu me enrolo toda vez para falar, né, é justamente por causa de Cristóvão Colombo. A gente já viu isso, né? Pré-colombianos, ou seja, antes de Colombo, esses povos já viviam aqui, esses indígenas, esses nativos, né? E, obviamente, eles tinham uma cultura diferenciada, eles tinham idiomas, rituais e um costume de vida diferenciado dos europeus que chegaram aqui. Então, quando os exploradores europeus chegaram aqui, eles meio que empurraram a cultura deles goela abaixo para esses povos. Através de quê? Através do uso da violência e muita escravidão, né? Por quê? Porque eles queriam simplesmente, vamos dizer assim, tornar os indígenas mais civilizados, entre aspas, certo? Civilizados. Essa era a ideia. A gente tem que partir de um contexto que vocês precisam conhecer muito bem. Os povos da Europa, nessa época, julgavam-se mais inteligentes, mais intelectuais, mais fortes, mais superiores às demais populações mundiais. Então, eles se achavam, vamos dizer assim, num processo constante de evolução, que todos os outros povos do mundo também estavam, mas eles sempre achavam que eles estavam num nível acima. E que, portanto, era a responsabilidade deles levar essa civilidade ou esse modo de vida europeu para as demais nações do mundo. Certo? Foi daí que passou aí a ideia aí para os portugueses, para os espanhóis, para os franceses e até mesmo para os ingleses, né? A questão da colonização da América. Tá? Bom, como eles se sentiam superiores, eu peço desculpas aí para as minhas cachorrinhas, né? Fica quietinho que a mãe está trabalhando, né? O que aconteceu aqui? Oi, boa tarde, Juan. Bem-vindo, viu? Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu tô aqui na página 3, tá bom? Fiquem quietinhos. Coloque elas pra fora, produção, por favor. A produção tá aqui me ajudando hoje. A produção tá aqui me ajudando hoje. Então, o que aconteceu aqui? Os nativos, obviamente, os indígenas, eles queriam preservar os seus costumes. Eles queriam preservar seu território. Então, portanto, eles resistiram. Claro, eles vão resistir a essa tal escravidão, né? Então, os portugueses, espanhóis e franceses, né? Eles falavam línguas que vinham do latim, tá? Então, as regiões que eles conquistaram passaram, então, a falar essas línguas. E, a partir daí, a nomenclatura desses lugares se tornou América Latina. Nós falamos o português de Portugal, é uma língua derivada do latim. Por isso que nós somos um povo latino-americano, tá? Então, todas essas nações que estão aqui, ó, nesse mapa, vocês precisam saber que eles têm uma língua latina, ou derivado do espanhol, ou do francês, ou do português, tá? Como aqui nós no Brasil. Mas aqui, toda essa área aqui, a grande maioria é pela Espanha. Então, é a língua latina espanhola. E existe aí uma situação aqui com o México, que vocês vão observar bem melhor no ano que vem, mas eu já vou deixar para vocês um pouco mais claro. O México, ele está dentro do território geograficamente localizado na América do Norte. Porém, ele é um país que a gente diz que ele é latino-americano. Então, o país México, ele vai ficar em duas divisões. Ele vai ficar na América do Norte, se for por uma consideração geográfica. Mas ele vai ficar culturalmente considerado latino-americano, se ele for considerado aí pela linguagem a que foi atribuída. Então, a gente vai ter duas separações. América Latina e América Anglo-Saxônica. Na América Anglo-Saxônica, o México não faz parte. Porque os anglo-saxões são aqueles que tiveram a sua língua mãe derivadas aí do inglês, tá bom? Então aqui, em 1494, 2 anos depois, Portugal e Espanha assinam o bendito Tratado de Tordesilhas e cortam o mundo em duas metades.
Esse documento aí recebeu uma linha imaginária de 370 léguas, né, no final do século XV, que é mais ou menos uma distância aí de 2.500 quilômetros, né, que ia do oeste da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde, e esse tratado previa que o território a oeste da linha ficaria com a Espanha e a leste ficaria com Portugal. Nós já conhecemos bem esse tratado, estudamos isso no primeiro bimestre. Bom, o território espanhol ficou dividido aí, então, em áreas administrativas diferentes, né, entre si, e elas respondiam diretamente a Madrid, né, como vocês podem observar, é a capital da nossa Espanha, que hoje é a protagonista do nosso estudo. Então, aqui na página 4, a gente vai ter um exercíciozinho que a gente vai fazer já já, mas a gente vai já passar para a conquista dos astecas e dos incas. Nós já sabemos que os astecas e os incas eram povos nativos, né, da região aqui da América, e eles foram conquistados pelos espanhóis. Como foi que isso aconteceu? Se você observar essa imagem aqui, né, olha que imagem bonita, eu gosto desses infográficos. Dá para você perceber como que era a civilização na época, como eles se vestiam e como que era o estilo de vida dos espanhóis, né? Esse cara barbudo que vocês estão vendo aqui é Hernán Cortés. Ele veio pelo mar, né? Foi confundido pelos moradores nativos aqui com o deus Quetzal alguma coisa, né? Que era uma divindade que tinha a forma de uma serpente, de plumas, né? De asas. E ele foi recebido aí pelo imperador Montezuma de uma forma muito amistosa. Mas coitado de Montezuma, né? Os espanhóis, então, começaram esse processo de conquista aí pela região do Caribe, né? Que são ali, né, próxima aí das ilhas de Porto Rico, Jamaica, Cuba, né? E elas foram totalmente dominadas, né? Os navegadores espanhóis chegam, dominam, né, o território e começam a escravidão e a exploração da região a partir de 1516. E a partir de 1519... atraída aí pelas ideias de riquezas, né, do Império Azteca, esse Hernán Cortés, ele começa a investir também na conquista desse império. E uma parte desse território que foi conquistado se tornou o território do México, tá? Aqui agora, indo mais adiante, na página 4, aqui, ó, a gente vê que, numericamente, né, pela quantidade, o exército do Hernán Cortés, ele soube aproveitar as vantagens, né, que ele tinha. Ele tinha uma frota de 11 navios, 600 canhões, 16 cavalos, 600 soldados, né? Então era muita gente. Então ele se aproveitou disso. Hã? Como é? 2 intérpretes. 2 intérpretes são pessoas que faziam vamos dizer assim, a tradução, né? O translate, né, da linguagem, né? Então, vocês podem perceber que, além disso tudo, eles tinham arma de fogo, armaduras, né? Tinham cães, né? Então, o que que aconteceu? Para dominar a região, você viu? Então, o que que aconteceu? Esse Hernán Cortés, esse explorador, ele fez uso do quê? Ele fez uso das intrigas que aconteciam dentro das tribos, normalmente. Ou seja, ele se aproveitou que as tribos brigavam e discordavam entre si para torná-los cada vez mais descontentes, né? E aí a dominação asteca, né, progredir para uma luta interna. Então isso aí aconteceu, nós vimos na época que a gente estava estudando a respeito da Roma Antiga, aconteceu do mesmo jeito, né? Ele ficou instigando. Olha, aquele cara ali falou isso e isso de você. Se fosse você, não deixava. Orra! Fosse você, não deixava não, hein, amigo? Olha, fiquei sabendo que os caras vão querer te atacar de novo. Se fosse você, fica de olho. Então ele começou a fazer o quê? Umas intrigas, uma chafurdaria ali entre eles. E aí, não demorou muito tempo, as guerras entre os astecas começaram e eles mesmos acabaram por se destruindo uns aos outros, facilitando o trabalho aí do colonizador espanhol, né? E outro fator muito importante que aconteceu também, dentro desse inteirinho aí, a Espanha acaba também por ser vitoriosa, né? Porque ela acaba também trazendo doenças desconhecidas para a América, né? Isso aconteceu aqui no Brasil também, vocês devem se lembrar, né? Então a gente tem aí a catapora, a varíola, né? Vírus da gripe,
que os nativos não tinham imunidade, eles não tinham imunidade física. Covid. Não, Deus me livre, não fala esse nome. Então, eles não tinham ali resistência física e biológica, né, para suportar essas doenças. Então, essas doenças provocaram a morte de milhares de indígenas e enfraqueceram muito rápido aí os guerreiros nativos. Então, a destruição de modo coletivo e rápida aconteceu aqui nesse território, né? Isso facilitou demais essa conquista. E aí, na América do Sul, a gente vai ver então a presença de um outro conquistador, que é o Francisco Pizarro, ou Pizarro, eu não sei como a gente pronuncia esse nome. Alguns dizem Pizarro, né? Outros dizem Pizarro. E a gente também tem aqui o Diego de Almagro. Eles iniciaram uma conquista do Império Inca na região do Peru, em 1531 e 1533. Então, a exploração desse território aí, junto com os astecas e dos maias, deu à Espanha uma quantidade muito grande de ouro e de prata, porque já era existente ali na região. Aí até aqui, eu quero saber de vocês, como é que estamos? Deu para entender bem direitinho? Tá de boas? Bom. Eu vou para entender sim. Pronto. É a mesma coisa que aconteceu no Brasil, se você parar para analisar os fatos mais, assim, detalhadamente, né? Chegaram, então, os estrangeiros espanhóis, entraram ali naquela terra para conquistar, ou seja, chegando, né? Escravizando, matando, exatamente desse jeito, roubando as riquezas e estabelecendo intrigas entre os próprios indígenas, que acabaram se matando entre si, né, a grande luta, e eles também levaram doenças que acabou dizimando aí parte da população. Então, beleza. Vamos avançar então para a página 6. 6? 6. Aqui a gente está vendo uma imagem, né, que significa aí a captura de Atahualpa. A captura de Atahualpa. Quem é esse Atahualpa? Atahualpa. É uns nomes difíceis, né? Bom, gente, o Pizarro, ele chegou a Cusco, né, que é a capital do Império Inca, em 1532. Quando ele chegou ali, aconteceu uma disputa entre os irmãos Huáscar e Atahualpa, certo? Eles estavam ali disputando o domínio do Império Inca. Então, o Império Inca estava sendo dividido, né? E ele era governado no momento por Atahualpa. Então, o Huáscar, que era irmão dele, começou a disputar ali, né, esse domínio. Tinham, então, nessa situação, 180 homens e 27 cavalos. E o Pizarro se aproveitou dessas disputas internas pelo poder entre dois irmãos, e ele veio com o exército espanhol para dominar e conquistar as principais cidades incas. Então perceba que a estratégia do Pizarro foi a mesma, né, do Cortés. Então perceba que eles simplesmente se aproveitaram dos conflitos internos que existiam naquela situação, que existiam naqueles territórios, para assim formar uma campanha de conquista e dominar todas as forças que existiam ali no território de Cusco, certo? Então, em Cusco, eles começaram aí a tomar esses territórios e as derrotas, né, foram aí estabelecidas. Aqui mais adiante, a gente vai ter algum exercício que a gente vai deixar para um momento final da aula. Nesse momento, nós estamos agora na metade do tempo da aula. Eu creio que vai dar tempo da gente avançar um pouco mais. Nós estamos, então, na página 7 nesse momento. Tá bom? Quero que vocês fiquem atentos a todo momento, em questão de segundos, a gente pode ver aí que os assuntos, eles mudam, tá certo? Você sabia, né? Tia, Oi. na hora que você disse... Como é? O tema da Menino aula. que você tinha dito um negócio. Na hora que eu falei o tema da aula, foi isso? Não. Que negócio Pronto, que eu falei? na hora que você falou que tinha... Os dois irmãos estavam brigando por poder, eu me lembrei na hora, parece aquelas crianças retardadas que tá brigando por um motivo besta e chega a professora, eu que mando nessa porra. As crianças ficam caladas. Não, tia, não é nada não. Não sei se é bem dessa maneira, mas é. Então vamos lá, continuando aqui, tá bom?
Eu quero que vocês entendam perfeitamente como é que se deu as conquistas dos territórios aqui americanos, tá? Então, até agora, tudo é muito igual, tudo é muito mais do mesmo, né? Então, a gente vai continuar aqui na administração da Espanha sobre os territórios americanos, né? Então, a Espanha, agora dominadora dos territórios, né, considera esses lugares dominados como propriedades pessoais. Então, ela estabelece o que ali? Colônias para o rei da Espanha. A colônia, ela é, vamos dizer assim, uma extensão do território da metrópole. A metrópole aqui é a Espanha, ou seja, o território mais importante, e as colônias são os territórios que se estendem, que estão em outros países, mas que as regras e as leis são as mesmas da metrópole. Então, a colônia, ela deve obediência para a sua metrópole. E na Espanha, nesse momento, vivia-se uma monarquia, como a gente pode ver aqui. Então, a monarquia espanhola, ela impôs o quê? Um rígido controle fiscal e administrativo nessa região. Lógico. Por quê? Porque existiam riquezas e essas riquezas deveriam ser levadas de volta aos patronos, né? Aos donos, né? Vamos dizer, entre aspas, da colônia. Os administradores da colônia. Então, o que acontecia aqui? O território americano, que cabia aí à Espanha, foi dividido em capitanias gerais ou então vice-reinos, exatamente igual aconteceu no Brasil. E então os capitães gerais foram escolhidos pelo governo espanhol, foram mandados para aquelas regiões para comandar esses territórios. Então eles eram responsáveis pela proteção, pela aplicação das leis e pela coleta principalmente dos impostos, né, das riquezas que tinham naquela região. Além do que eles tinham que estabelecer um regimento interno de obediência e lealdade em todos os moradores daquela colônia para com os reis espanhóis. Então, até agora você está dentro de um Brasil. Virou Brasil aqui, né? O nosso estudo. Virou Brasil aqui nosso estudo, né? Então, nesse período aqui, a Espanha ela praticava uma política mercantilista. Lógico. Mercado, mercantilismo, dinheiro, money, 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 entendeu? Então, as colônias na América, elas eram inseridas nesse contexto. Ou seja, o processo de colonização das terras americanas teve como base o tão conhecido Pacto Colonial. Que era o Pacto Colonial? Era várias leis que eram estabelecidas pelas metrópoles, no caso aqui pela Espanha, né? Que tinha que ser cumprido pelos colonos. Então, dentro desse pacto colonial, que era esse conjunto de leis, tinha que a colônia tinha que enviar matéria-prima, né, para a sua metrópole, que era o quê? Produtos tropicais, metais preciosos, né? Outra coisa também que eles tinham que enviar, os produtos manufaturados, né? Se havia a produção, por exemplo, de algum produto, como açúcar, talvez, tinha que ser tudo enviado para a metrópole e também tinha que se manter ali a questão da escravização na colônia. Então, esses documentos estabeleciam, então, que a colônia nada mais servia a não ser para sustentar o bucho, né, da colônia, aliás, da metrópole espanhola. Era para isso que a colônia servia. A colônia servia para sustentar o bucho dos reis. Em outras palavras, só né, para comer. Basicamente. Assim. Basicamente. Literalmente assim, ó, você vai trabalhar até se matar e eu vou ficar aqui esperando o que você vai me dar com o seu trabalho. Tecnicamente, exatamente. Perfeito. Mano, literalmente, eles tacaram o zaralho lá e disseram, ó, vocês vão trabalhar do jeito que eu quiser, vocês vão pegar o que eu quiser, eu vou ficar aqui sentado vendo vocês trabalhar. Isso, é isso mesmo. Então, o que meteram aconteceu? o zaralho. E vocês vão morrer. Sim, ou você trabalha para mim ou você morre. O que você prefere? Né? Então, você tem família, você tem esposo, filhos. O que você vai fazer da vida? No final de morre do mesmo jeito. Fugir não pode, né? Não tem condição de fugir. Para você fugir, você tem que ir para outro continente. Como que vai? Né? Então, era uma vida triste. Era uma vida triste. Triste. É um histórico de dominação terrível. E daí você pode imaginar por que mais à frente os ideais de liberdade, fraternidade, justiça, igualdade para todos foi defendido pelos iluministas, né?
Bom, continuando aqui, a gente consegue observar dois nomes em negrito aqui nessa imagem, dessa projeção, e eu quero explicar um pouco para vocês o que cada um significa. Quando aconteceu a exploração dos metais preciosos, prata, ouro, né, e demais itens preciosos, basicamente todo esse trabalho foi deixado para que os adelantados fizessem, né? Os adelantados, eles eram cargos assim particulares, né? Que faziam o quê? Eles tinham que ser responsáveis pelo pagamento aí de 1/5 de todo o metal explorado pela coroa espanhola. Será que você já ouviu a palavra quinto em algum lugar na sua vida? Alguma vez na sua vida você ouviu falar do quinto? O quinto dos infernos, já ouviu falar disso? Pois é. Mano, é porque os portugueses ficavam com a quinta parte do ouro do Brasil. Isso, exatamente. Algo me diz que os pedidos deles não eram. Por isso que eles chamavam de quinto dos infernos, que o quinto representava aí 20% de tudo que você assim acabava coletando, né? E tinha que pagar como imposto. Era um imposto muito alto, né? Se bem que hoje, em vias de imposto, nós pagamos muito mais do que o quinto, né? Nós pagamos quase que 60% de tudo que a gente recebe em impostos. Tudo no mundo tem imposto embutido. Tia, esquece Esse dos infernos. Oi, não entendi. Parece 60 dos infernos. 60 dos infernos. Mano, essas paradas de rodoviária, velho, parece um crime organizado. O cara é um bandido disfarçado policial aí, meu filho. Você tem que pagar 200 mil reais nesse negócio aí. Ou é só o caminhão sem carro? Não quero saber não, você vai pagar do mesmo jeito. Exatamente. Você tendo ou não tendo, você tinha que pagar de qualquer forma. Mas por que eles tinham que pagar? Se eles quisessem ter o direito de fundar uma cidade, ou de catequizar os nativos, ou de comandar exército, construir fortaleza, até mesmo de impor leis, eles tinham que ser pagadores de impostos para a coroa espanhola. Então, você quer ter um pedacinho de chão aqui? Pague pelo seu sossego. Era mais ou menos isso. Então, conforme a exploração ela ficava cada vez mais intensa e a administração da colônia deixou de ficar só para o cargo dos adelantados, aqui na América começaram a chegar quem? Os chapetones. Quem eram os chapetones? Os chapetones eram alguns funcionários da coroa espanhola, que eles eram povos que haviam nascido legitimamente na Espanha, certo? Então, quem era nascido na Espanha legitimamente, eles eram chamados de chapetones. Aí eles vieram para a América como funcionários subordinados aí à administração espanhola. Só que morando aqui no território americano, eles formaram famílias e tiveram filhos. Os seus filhos não eram considerados chapetones. Os filhos dos chapetones, por mais que fossem da elite, eles eram considerados crioulos, era o nome dado. Crioulo era o nome dado ao filho do chapetone. E ele não poderia ter um cargo público na administração da colônia. Ele não era considerado um chapetone, uma pessoa legitimamente espanhola, nascida no continente, nascido lá na Europa, tá? Então, isso gerou um problema lá na frente, muito provavelmente a gente vai ver isso no ano que vem. A disputa entre chapetones e crioulos, né, que mais na frente promoveu aí a independência desses lugares que estão sendo dominados agora. No 7º ano a gente vê o domínio desses lugares e no 8º ano a gente vê o processo de independência, o processo de emancipação política desses lugares, tá? Por enquanto vocês têm que conhecer os chapetones, né? Os chapetones são os pais, são os homens legitimamente nascidos no continente europeu e, portanto, nascidos legitimamente na Espanha, tá? Bom, a gente sabe que mais ou menos aí 30 mil toneladas, você sabe o que é isso? 30 mil toneladas de prata foram extraídas das minas de Potosí, que é um trabalho nas minas profundas dos Andes. E ali o ar é muito rarefeito, ou seja, tem pouca concentração de oxigênio na composição do ar. E ali as pessoas que trabalhavam ali recebiam o que como troca de trabalho? Doenças pulmonares gravíssimas, certo? Então... Tá aí seu pagamento. Tá aí o seu pagamento, né? Que triste. Né? Então, ainda na primeira metade aqui do século XVI,
a gente percebe que os órgãos administrativos nas colônias, né, foram sendo criados. Então, o mais importante deles era o Conselho das Índias, de 1524, né, que quem foi responsável por ele, né, conseguiu elaborar as leis, aplicar justiça e até mesmo escolher os funcionários públicos que seriam enviados aí para a América, né? Bom, esse conselho, ele simplesmente era submetido a todos os outros órgãos, mas era uma maneira ali de você organizar aí a questão administrativa das colônias. Para fiscalizar esse trabalho, a gente tinha os vice-reis ou os capitães gerais, capitães, né? Capitães gerais, que eles faziam o quê? Eles, juntamente com o Conselho das Índias, acabava recebendo aí uma autorização, né, para mandar ali alguns visitadores, né, para inspecionar a colônia. Então, quem era vice-rei ou capitão-geral, que ficava administrando aí os territórios conquistados, também recebia a visita aí dos supervisores, né, ou então os visitadores que vinham inspecionar como é que estavam as coisas por aqui. Isso é o medo da colônia, o medo da metrópole de ter aí roubo, né, por parte dos seus vice-reis, vamos dizer assim, né? Então foi criado também aí ouvidorias, né, com audiências abertas por um tribunal superior, aonde os colonos poderiam recorrer, né, caso tivessem aí algumas acusações consideradas injustas. Então foi criado um tribunal superior, como se fosse o tribunal que a gente tem hoje, né, para tratar dessas situações pequenas na colônia. Indo mais adiante, a gente vai perceber o seguinte, que as maiores autoridades que tinham dentro das colônias, a gente já sabe que eram os vice-reis e os capitães. Ok. Mas nas cidades, os órgãos que eram responsáveis aí pela administração, ou até mesmo pelas funções aí que queria ir aí para o tribunal, né, as funções judiciais, eram chamados de cabildos. Olha o nome da pessoa, né? Os cabildos. O que eram os cabildos? Bom, eram órgãos que funcionavam como se fossem prefeituras municipais, sabe assim, como se fosse a Câmara Municipal, que tem ali o vereador, o prefeito e tal. Então era mais ou menos isso, eram câmaras municipais que eram controladas pelas elites locais, certo? A elite sempre tinha que ter quem no poder? Os chapetones, tá? Os crioulos, como eu já apresentei para vocês agora há pouco, eram os filhos dos espanhóis nascidos na América, né? Eles poderiam participar dos cabildos, poderiam, mas não poderiam executar ou administrar ou estar em cargos que eram assim mais importantes, tá? Então os crioulos podiam ser cabildos, mas não poderiam ser parte ali da elite, ali os vice-reis ou os capitães gerais. Jamais o crioulo poderia ser. Isso daqui vai gerar um problema lá na frente, uma tensão. Mas hoje vocês tiraram o dia para latir na minha aula, né? Meu Deus. Olha isso. Meu pai. Produção, fecha aquela porta ali, senão elas vão voltar para cá de novo, né? Vamos garantir que elas latam lá fora, né? Bom, gente, aqui, continuando, o controle econômico, então, ele era realizado pela Casa de Contratação. Nessa casa, era estabelecido o quê? Existia ali uma organização para saber com que frequência os navios iam da América, né, para a Europa, de qual porto que eles saíam e todas essas organizações. Então esse órgão foi aquele que definiu o regime do Porto Único, ou seja, as embarcações que transportavam riquezas das colônias da América e que eram levadas para a metrópole só poderiam sair de um único porto. Para que isso? Para que eles pudessem ter a preservação das riquezas sem nenhum desvio, né? E também para combater a questão da pirataria, que era muito grande nessa época. Você pensa que pirataria só tem assim no imaginário da Disney? A pirataria acontecia e rolava frouxa nessa época aqui, viu? E muito. Como o nosso tempo já está avançado, a gente chegou até a página 8, eu acho um ótimo avanço até aqui. A gente vai ficar por aqui até a página 8, nós paramos aqui nesse tema, tá bom? Eu vou até assinalar aqui no meu livro
que nós paramos aqui nesse tema. E, em contrapartida, o que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer as soluções de algumas questões, tá bom? Que estão propostas para vocês.